todos os problemas técnicos solucionados, vamos começar. Quero já começar desejando boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos à terceira edição virtual do Conepa 2020, que é o maior congresso de administração do Brasil. Ele é realizado e organizado pela Calone Eventos, e a gente vai iniciar esse evento com a programação científica de apresentação dos artigos científicos de todas as regiões do Brasil. E a finalidade desse evento é promover o aprendizado, conhecimento, incentivo à pesquisa científica, transformação e qualificação, visando contribuir para o crescimento profissional de todos os congressistas aqui presentes. E, para isso, o evento conta com grandes profissionais, qualificados e renomados no cenário atual, com vasta experiência profissional. Antes de começar, eu queria agradecer a Calone Eventos pelo convite. Eu sou Moara Miranda, eu sou graduada em Administração de Empresas, tenho MBA em Marketing, e trabalho com eventos esportivos e tenho a sorte, digamos assim, de poder usar os meus conhecimentos acadêmicos nesse mercado que é tão novo, que é o mercado de eventos esportivos e que, ao mesmo tempo, cada vez mais busca profissionais qualificados. Eu trabalhei como coordenadora de marketing na Copa do Mundo em 2014, fui para Rio 2016 fazer os Jogos Olímpicos como gerente de operações. Fui também gerente de logística nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, que foi uma experiência muito gratificante. Hoje eu atuo como venue manager, que é quem cuida de marketing e broadcast, que é a parte de transmissão de TV, nas partidas da Conmebol Libertadores e Sul-Americana. Então, eu me sinto muito honrada com esse convite. Eu conheci a Calone nesse processo de pandemia, porque me admirou muito uma empresa como a Calone, criando, inovando, tentando usar a tecnologia para passar conhecimento para todos nós. Então, eu me sinto muito honrada pelo convite. Nas horas vagas, eu também faço graça, descobri esse talento também na pandemia. Então, quem quiser dar risada e fugir do estresse um pouquinho da vida, vai lá no meu Instagram, que é o @mundodamoca. E antes de começar a apresentação dos artigos, eu queria só passar algumas orientações para vocês. Cada apresentação terá no máximo 15 minutos e depois tem mais 10 minutos para as observações dos mediadores, conforme as normas do edital. Tá? Também lembramos que todo esse evento ele é gravado, vai estar disponível no link da Calone Eventos no YouTube. Em breve vocês vão receber isso por e-mail. E a gente tem um chat aqui no Zoom, então aproveitem para usar esse chat para interagir. Como é um evento virtual, eu acho que o chat é a oportunidade de um network, de se apresentar, de falar um pouco mais sobre vocês, de mandar comentários, interagir mesmo. Não deixem de seguir as redes sociais, tanto da Conepa Oficial, @Conepa Oficial, como também da Calone Eventos, que é @Calone Eventos. A gente vai colocar aqui no chat esses dois Instagrams. E caso vocês queiram fazer foto, vídeo desse evento e postar, não deixe de nos marcar para que a gente possa repostar, tá bom? Vai ser bacana. Antes de dar início, eu gostaria de ler uma mensagem da Calone Eventos para vocês. A Calone agradece todos os parceiros, aliadores, participantes, comissão científica, cerimonialista, mediadores e a direção pela ilustre participação na terceira edição do Conepa 2020. É uma grande felicidade realizar esse grandioso evento para abrir o nosso ano com temas da atualidade e satisfação da confiança de todos. Destacamos sobre a nossa importante missão de educar, informar, inspirar e entreter o nosso público com projetos enriquecedores. Para mais informações sobre Calone Eventos, acesse as redes sociais, que é @Calone Eventos, e a Calone Eventos deseja um grande evento e muito sucesso. E só mais uma mensagem, a gente já vai começar. Em primeira mão, quero comunicar para vocês que em breve a Calone Eventos vai lançar a 4ª edição do Conepa, aí sim vai ser o Conepa 2021, na área de administração. Vai lançar também a 2ª edição do Endese, que é na área educacional, e as primeiras edições de mais 2 novos eventos, e é por isso que eu admiro muito a Calone Eventos, que vai ser um na área de saúde e outro na área científica. Então, vamos aguardar aí esses lançamentos e os grandes benefícios para o público, tá? Agora sim, a gente vai dar início. Peço novamente desculpas por esse início tumultuado, problemas técnicos acontecem, essa era tecnológica ainda não é perfeita, mas tudo fica de aprendizado para a gente. Convido a mediadora e professora Angélica Pinho a seguir aí com o nosso evento. Olá,
Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Angélica, sou formada em pedagogia, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais, é um prazer dialogar com vocês hoje. E sou formada em pedagogia, doutora em educação e trabalho na rede municipal de ensino. O nosso tema dessa mesa vai ser indivíduos apresentam e depois nós deixamos para o final o debate, os questionamentos que forem suscitados, que vocês quiserem fazer para um determinado componente do grupo ou para um determinado grupo, vamos fazer no final. Pode ser assim ou vocês preferem, acabou a apresentação, já faz a intervenção? Pode deixar tudo para o final? Pode ser? Então tá. Então vamos começar aí. Essas autoras têm um sobrenome bem importante. Eu não sei soletrar alguns sobrenomes aí, não. Vamos começar com o título. Implicações na qualidade de vida no trabalho na perspectiva de dirigentes regionais do setor público em saúde. Os autores são Alessandra Paula Ferreira Moreira, não, me corrija se eu estiver errado, Mariana Cabral e Virgínia Junqueira. Estão aí todas vocês? Então, podemos começar então? Fiquem à vontade de apresentar o trabalho de vocês. Sim, a ideia é colocar aquela apresentação em PowerPoint? Ou... Tá, eu vou carregar a apresentação aqui. Que eu acho que ele não habilita para a gente carregar apresentações, então eu vou falando, né? Tudo bem. Ok. Bom, esse tema foi escolhido com base num projeto Guarda-Chuva, né, que eu e uma equipe envolvendo o professor Lacase e a professora Virgínia Junqueira, num projeto da FAPESP, que começou em 2010 e foi até meados de 2018. E nesse projeto Guarda-Chuva, a gente tinha um trabalho envolvendo 3 municípios na época, que eram Embu das Artes, Guarulhos e São Paulo. E a ideia era fazer essa pesquisa envolvendo todos os trabalhadores da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, e um trabalho bem bacana, que envolveu várias oficinas, grupos focais, teve um grande seminário e acabou virando um livro, Trabalhar no SUS, tá? Então, dentro dessa pesquisa, além desse trabalho que a gente tinha em conjunto com toda a equipe, eu consegui fazer o meu mestrado e o meu doutorado voltado mais para a gestão, que é a minha área. Eu tenho uma formação em administração e em gestão pública, e depois, quando eu fui para a Unifesp, eu tive um viés mais voltado assim, para a gestão mesmo, para a qualidade de vida no trabalho. E nessa pesquisa, teve vários alunos que fizeram os mestrados deles, doutorados, artigos, e depois eu comecei a fazer uma pesquisa apenas no município de São Paulo, que foi sob orientação da professora Virgínia Junqueira, que está aqui presente, e a Mariana Cabral. E a ideia era entrevistar os gestores municipais. O que acontecia? Durante as pesquisas que a gente fez, muitos dos funcionários, eles reclamavam da gestão. Algumas vezes dizeram que um médico não estava preparado para ser um gestor público, ou que um funcionário comissão tinha sido indicado e era chefe, não estava apto para aquele cargo. Então, diante de tantas reclamações, eu resolvi pegar essa vertente, né, porque ali foram surgindo vários desdobramentos. Então, essa vertente em que eu entrevistava os coordenadores regionais, né, de todas as regiões de São Paulo, tá? E nesse contexto, a gente sabia que no mundo do trabalho tem muitas transformações, tem muitos problemas na organização, nas condições de trabalho, no clima, e a gestão era uma preocupação que a gente resolveu dar importância e associar com a questão da qualidade de vida no trabalho. Porque um dos problemas que eram relatados envolvia excesso de trabalho, a terceirização, e a gente ficou preocupado, né, com essa questão que o neoliberalismo acabou trazendo, né, claro que toda essa autonomia tem
grandes benefícios, mas traz algumas implicações na prática de gestão em saúde, né? E a gente quis fazer uma pesquisa associando, né, essas relações de trabalho, tá? Então, muitas das discussões sobre o gerencialismo no setor público, ela foi se intensificando, né, e reconhece cada vez mais que as diferentes modalidades de gestão, elas podem influenciar tanto positiva quanto negativamente na qualidade de vida e, consequentemente, na saúde do trabalhador, né. E tendo em mente que a administração pública, principalmente do nosso foco hoje, que era a área da saúde, né, ela trazia uma lógica própria, né? Algumas pessoas falavam, olha, não se pode igualar a administração pública com a lógica privada, e a gente via que de fato, a administração pública, ela deve servir os interesses, né, da sociedade e da democracia, né? Então, embora a gente saiba que haja muitos problemas, a pergunta de, como diz, de $1 milhão é como fazer uma boa gestão com qualidade de vida no trabalho, que obviamente não é uma coisa tão simples, porque vai envolver diversas áreas e conhecimentos, né? Então, essa preocupação com a qualidade de vida dos trabalhadores é uma realidade que merece destaque. Então, foi assim que a gente resolveu fazer esse artigo, pegando esse recorte e avaliando como os dirigentes regionais viam essa questão, né, da gestão e da qualidade de vida no trabalho, tá? A gente sabe que a administração pública, ela tem os princípios, né, da impessoalidade, moralidade, legalidade e publicidade, foi uma das coisas que norteou a nossa visão e o nosso método de avaliação, né, em alguns autores também, né, como Piero Antoni, Varela e França, né, destacando a importância da gestão do trabalho e o fortalecimento de práticas gerenciais, né, que envolva, entre outras coisas, o planejamento, a planificação, formação, e sempre objetivando as necessidades, né, desse desenvolvimento das competências e da qualidade voltados, né, não só para o trabalhador, mas para o público em geral, né, então, dos dois lados, né. Então, no que se refere à qualidade, a gente vai ver que tem vários aspectos, né, desde a qualidade do serviço, né, como a preocupação com a qualidade de vida de quem está exercendo aquele trabalho. Então, vem esse convite para trazer essas reflexões, né, de que forma que essa gestão do trabalho está sendo feita, como as formas de contratações implicam na qualidade de vida dos trabalhadores e como que os gestores, né, acabam se envolvendo, né, nesse processo, tá? A gente sabe que o Brasil já avançou muito em políticas e qualificações, né, que visam principalmente os trabalhadores que estão envolvidos no SUS, né, tem o ProGESUS, por exemplo, né, que é um programa de qualificação e estruturação da gestão do trabalho, da educação, que ele foi estruturado, né, para colaborar técnica e financeiramente com a execução de projetos voltados para o fortalecimento dos setores da gestão do trabalho, da educação e saúde. Então, alguns autores justificam, né, como o Nogueira, né, que a gestão pública hoje não é mais assim, que não pode ser apenas embasada nesse desenvolvimento de técnicas e formulações, mas precisa de algo que envolva uma complexidade maior, uma visão mais estratégica, participativa e solidária, né. Bom, foi uma pesquisa descritiva, qualitativa, realizada no município de São Paulo, né. Como foi escolhido os gestores de cada região, então foi uma escolha intencional, foi no período entre 2016 e 2018, eles foram entrevistados, e dentre as perguntas, né, uma das perguntas que a gente fez foi até que ponto a qualificação da gestão implicava diretamente na qualidade de vida no trabalho. Então, todas essas perguntas, né, dentro da entrevista que duraram uma hora e meia mais ou menos, a gente gravou tudo, transcreveu, todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e quando a gente foi organizar esse artigo, a gente preferiu categorizar em 3 viés de análise, né, 3 vertentes de análise, né, que seria gestão no serviço público, qualificação da gestão e satisfação de qualidade de vida no trabalho. E ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, tá?
Então, a maioria das mulheres das entrevistadas eram mulheres, que tinham entre 50 e 69 anos, todos eram pós-graduados e todos tinham experiência em cargos de gestão, tá? E uma das coisas que eles falavam era sobre a importância do desenvolvimento da gestão. Foi falado que o modo de gestão influencia na qualidade de vida no trabalho, porque as pessoas têm a liberdade de expressar seus pensamentos. Foi dito também, né, que às vezes uma pessoa está ali no cargo e não está preparado, né? Como foi feita uma seleção, não foi? A pessoa tem um cargo de gestão, mas está qualificado. Entre outros aspectos, foi perguntado se a pessoa estava preparada, se ela fez um curso, se ela foi tirada daquele cargo para o outro porque ela queria ou porque alguém mandou. Então, tinha muitos problemas, assim, voltados para essa questão, né, se o gestor estava adequado para aquele cargo e no local certo, e de que forma isso estava afetando os trabalhadores daquela unidade, né. Então, uma das coisas que a gente pesquisou no nosso referencial teórico era sobre o problema de o Brasil trazer, em alguns aspectos, um cunho patrimonialista, paternalista, personalista, e que isso acabava levando a um nepotismo, que é uma das coisas muito criticada na literatura, tá? Então, a gente acaba aí destacando alguns objetivos de alguns autores que falam sobre aumentar a cobertura e a fixação de equipes de profissionais, né, para assegurar a prestação de serviços de adequado, porque você está oferecendo os serviços, e para que isso seja oferecido de forma adequada e equitativa, é importante que a quantidade de funcionários esteja adequada, porque a pessoa sobrecarregada, ela não vai ter qualidade de vida dela e nem vai oferecer serviços com qualidade. Garantir competência e habilidades para a forma de trabalho, aumentar o desempenho da equipe de profissionais, né, com objetivos claros, definidos e capacitações adequadas, né, e preparação também e planejamento do gerenciamento do setor como um todo, né. Foi citado também a importância da gestão do trabalho como política, para que estimule pensamento, né, que busque a valorização do profissional no seu trabalho. Isso vai incluir carreira, salários, capacitação e educação permanente, entre outras coisas, tá? Bom, na categoria qualificação da gestão, outra coisa que foi falado é a importância de trabalhar com espaços de escuta compartilhada, porque eles falaram que quando você tem pessoas mais qualificadas, você garante esse espaço e reflexão, né, sobre os processos de trabalho. Foi falado também que quando você não tem qualificação, você não trabalha de modo muito organizado. Algumas pessoas aí têm, né, um senso de prioridade que não é o mesmo que a pessoa. Outra coisa que foi falada é que com maiores habilidades para gestão se melhora também todo o clima organizacional. E então, aí os avanços na discussão de educação permanente se tornam maiores, né? Eles falam que, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a educação permanente significaria aí uma aprendizagem no trabalho, somando aprender, ensinar e nos cotidianos, né? Se assim vai discutir também, né, a educação permanente constituindo uma estratégia fundamental para as transformações no trabalho. Então, essa centralização no gestor, ela acaba recebendo um destaque, né, conotando aí a importância do desenvolvimento de habilidades e competências para atuar frente aos problemas dos trabalhadores, incluindo a preocupação e o respeito, né, pela saúde das pessoas que estão ali. Alguns autores defendem a importância das avaliações de desempenho, tá, que sejam periódicas, avaliações 360 graus também, tudo isso para discutir as práticas de gestão, né, a questão da integração, ferramentas, né, sistemas adequados, estratégias para toda a gestão do trabalho, tá. Então, eles entendem que as políticas de gestão, elas representam ações e procedimentos do interesse público. Então, se o interesse maior é o público, então, deve-se buscar esse fortalecimento institucional, tá? Então, se é importante os espaços para discussão, para negociação, pactuações
entre os gestores, então isso deve ser buscado, né, deve ser atendido. No que se referia à categoria satisfação e qualidade de vida no trabalho, foi mencionado que quando se dá oportunidade para as pessoas se sentirem valorizadas, isso também melhora a qualidade de vida. Então, essa questão da valorização da pessoa no trabalho, tá? Para algumas pessoas, é a oportunidade de avançar, de explorar, de mostrar o potencial delas. Às vezes, ela está apta para determinado cargo, mas acaba ficando estagnada, né, numa determinada função, né, então isso também foi reclamado, né. Também quando você está fazendo um trabalho que a pessoa se sente mais pertencente, então se a pessoa foi colocada num trabalho que ela não gosta, numa região muito longe da casa, isso também vai afetar, né. Falou que vai fazendo esse desenvolvimento de ofertas de serviço, das tarefas, distribuição adequada das tarefas, né, incentivar o trabalhador para que ele melhore a qualidade da vida a partir dessa consciência do que precisa ser melhorado, né, do que precisa ser feito. Então, as discussões conjuntas, elas são muito importantes, tá? O professor Lacaze vai falar um pouco sobre qualidade de vida no trabalho também, e que isso também está relacionado com as noções de motivação, da satisfação, e envolve o processo de saúde e segurança no trabalho, né, que ele vai discutir também as questões das condições de trabalho, do ambiente, organização do trabalho, das tecnologias, para que formem um conjunto de ações individuais e grupais em busca da satisfação e o bem-estar geral dos trabalhadores, tá? O Walton também vai discutir qualidade de vida, ele vai começar a discutir isso começou lá atrás, em 1974, que já naquela época discutia a importância do equilíbrio entre o trabalho e o grau de satisfação das necessidades pessoais. Então, quando eu dou aula de saúde e segurança no trabalho, geralmente uma das coisas que eu enfatizo é isso. Eu jamais marco uma reunião, por exemplo, na hora do almoço. Eu jamais exijo, por exemplo, obrigatoriedade de hora extra, porque se você começa como a pirâmide de Maslow, por exemplo, ou então atendendo o que aponta o Walton, desde lá de 1974, se você vai olhar a pirâmide de baixo para cima, você vai entender que a pessoa que se alimentou bem, que foi ao banheiro, a grávida que precisou ir ao banheiro, o idoso que está longe da escada, você tem que ver o que atende às necessidades pessoais primeiro. Ou seja, você vai ter que adequar o trabalho à pessoa, e não a pessoa ao trabalho, para que comece essa pirâmide da qualidade de vida que foi apresentada por Maslow, né? Então, vai envolver outras questões, envolvendo segurança, autoestima, plano de carreira, mas o que eu sempre vou estar defendendo junto com esses autores é que a pessoa precisa estar bem e estar no cargo certo para que ela realize a tarefa de uma forma adequada e proporcione isso para os outros colegas também. Uma pessoa insatisfeita, ela vai afetar o colega do lado, o mau humor dela, a outra pessoa vai quebrar. Aí, as discussões mais amplas que eu discuti lá no meu mestrado, que é a questão das estratégias de resistência, sobre a da passividade e o enfrentamento, que a pessoa pode ali acabar sabotando a empresa, né, então, são os dois lados, né, então, eu não estou só com a visão de trabalhador e não estou só com a visão de gestora, porque eu sou as duas, uma hora eu sou gestora, uma hora eu sou trabalhadora, uma hora eu sou professora, outra hora eu sou congressista, então, a gente está ali, então, esse equilíbrio é fundamental para todas as pessoas que trabalham, tá? Outra coisa que a gente discute no artigo é a importância, né, das ações empresariais na qualidade de vida do trabalho, porque mesmo que o trabalhador tenha consciência do que precisa ser feito, o gestor tenha consciência, e que ambos ali estejam se reunindo nesses espaços e discutindo isso, se não tiver uma instituição, uma empresa que faça isso de cima para baixo, trazendo diagnósticos, avaliações, buscando implantar essas melhorias e essas inovações gerenciais e tecnológicas, a coisa ou não acontece, ou acontece de uma forma muito longa, desnecessária. Então, isso tem que ser uma tarefa que envolva todos das organizações de uma forma geral, né? Porque a ideia é buscar, né, não só a realização no trabalho, mas que ele seja realizado com qualidade,
Nós vamos trazer também aqui autores, né, que criticam, né, algumas políticas empresariais que acabam fazendo isso apenas para receber um selo. Aquele selo de qualidade total, perdão pela aquele de interrupção. selo de ISO 9000. 2 minutos, Oi, tá? tá perdendo? Tá? Tá bom. Ok, tá bom, tá acabando. Então, que a importância não só disso ser visto como uma oportunidade de parecer um selo e ganhar um bom crédito na publicidade. A ideia é que isso seja, de fato, com qualidade, revertido para todos que trabalham ali, tá? Então, as respostas acabaram apresentando ênfase no papel do gestor e na qualificação da gestão e nas ações da empresa para que seja fomentado essas discussões na busca da qualidade de vida dos trabalhadores e do ambiente laboral. Então, nas considerações finais, o que a gente fez? A gente apontou, né, que os principais que interferem na qualidade de vida dos dirigentes estão relacionados, né, com esses problemas que a gente já mencionou, indicando a importância de discussão e a qualidade de vida nas organizações como instrumento de gestão. As dirigentes associavam as habilidades e competências pessoais como fatores decisivos para que essas relações de trabalho melhorem. Que mais? E a busca da melhoria da qualidade de vida deve fazer parte do plano para que a saúde e a dignidade sejam priorizadas aí, tá? Foi mencionado também que o excesso de pessoalidade prejudica, principalmente se forem cargos de gestão, cargos de confiança. Recomenda-se que ações estejam atreladas ao avanço nas políticas e relacionado com a gestão do trabalho em saúde, no que se refere à melhoria da qualidade de vida no trabalho. Então, são necessárias intervenções e práticas organizacionais que viabilizem oportunidades da escolha de fatores de satisfação. É isso. Cortei aqui uns 2, 3 slides, porque embora quando a gente faz a programação, a gente faz certinho os 15 minutos, a gente começa a falar, acaba se empolgando, se você deixar, eu vou ficar falando aqui a noite inteira, e vou colocar a professora Virgínia na história, e ninguém mais fala, mas obrigada por ter avisado do tempo. Obrigada. Estava ótimo ouvir, é muito bom ouvir quem tem paixão pelo tema, muito prazer, viu, professora? Parabéns pela bem proveitosa, bem fundamentada, parabéns. A gente que agradece depois a oportunidade. Eu tenho algumas questões Tá bom. fazer, e os colegas também depois poderão ter a oportunidade de finalizar, tá? Vamos então para o próximo artigo. O próximo artigo, a área o título é Conflitos Organizacionais e doenças somáticas, uma relação possível. Isso. Autores: Camila Carolina Silva de Jesus, Joseli Santos Caldas Almeida. A área da temática é qualidade de vida do trabalho, gestão de qualidade de vida do trabalho. Nós estamos iniciando, então, 7h43, 19h43. Vocês têm 15 minutos para apresentação, tá certo? Ok. Uma apresentação. Não, estamos aqui para compartilhar o slide. Tem alguém do suporte do evento para ajudá-la? Geralmente, quando você clica em cima da tela, vai aparecer um quadradinho com 3 pontinhos. Uhum. E assim, compartilhar a apresentação. Está aparecendo? Não, não apareceu. Em cima da sua tela, você aperta, aí vai aparecer 3 pontinhos. Em cima desses 3 pontinhos, você aperta compartilhar a apresentação. Ó, já está aparecendo alguma coisa, mas não apareceu sua apresentação ainda não. Não? Não. Alguém me informou que parece que não estava habilitado. Acho que foi a Alessandra que comentou sobre isso, bem no início da apresentação. Aqui eu já abri. Já? Para nós, pelo menos para mim, não está aparecendo nada não, Camila. Não. Tem alguém visualizando a apresentação da Camila?
Eu fiz um teste aqui, daria para eu apresentar. Tem o share screen, lá na barra de baixo, participante, chat, share screen, record. Verdinho, Camila, share fecha screen. cancela o cancela. Agora foi. Procura a tela com a apresentação. Você está compartilhando sua área de trabalho. É, Abre a apresentação aí agora que vai. Oi? aí deu certo. Aí. Aí, obrigada. Quem Amplia, só amplia. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Camila. Eu sou estudante de administração do campus 11 de Serrinha, da UNEB. E vou falar um pouco sobre conflitos organizacionais e doenças psicossomáticas. Como objetivo geral, eu coloquei quais conflitos existentes na organização e fatores que desencadeiam as doenças psicossomáticas. Como objetivo específico, o meu trabalho traz como explicar o que são doenças psicossomáticas, como evitar o surgimento delas nas organizações, quais são os meios mais comuns e, como justificativa, tentei responder a pergunta como os indivíduos respondem a um ambiente organizacional desgastante e conflituoso. Primeiramente, o meu referencial teórico vai falar sobre a cultura da empresa, sobre como o estudo da administração é recente, começou com o estudo do tempo de movimento, primeiro sempre de uma forma que buscasse lucro para as pessoas, os donos das empresas, enquanto não era observada a satisfação dos trabalhadores, as suas necessidades, etc. Muitos se tornaram preocupados com a questão física do trabalhador, como a gente viu no estudo de tempos de movimentos, depois com as teorias de relações humanas. E aí, muito foi se ignorado sobre os processos emocionais e psicológicos dos trabalhadores. E já depois da experiência de Hawthorne, foi possível iniciar um trabalho relacionado ao lado psicológico e emocional desses trabalhadores, ainda que de forma simples. Então, assim, o trabalho busca entender quais as relações entre conflitos organizacionais, os fatores que desencadeiam transtornos psicológicos no ambiente de trabalho, também estimular a compreensão sobre o conceito do que é a ansiedade, o estresse, os quadros depressivos e como isso afeta a produtividade e a qualidade de vida do trabalhador. O tipo de pesquisa que escolhemos foi da referência de pesquisa bibliográfica, e nós buscamos em artigos, livros, outros autores renomados que pudessem falar sobre o assunto, e nisso baseamos o nosso artigo. Falando um pouco sobre a psicologia organizacional, ela é de fato essencial na hora do que se pensa em uma empresa com vários funcionários, com alta gestão. Então, assim,
é necessário um profissional que reconheça esses sintomas, reconheçam conflitos, reconheçam a cultura da empresa, de que forma ela atua e o que é que ela passa para os seus colaboradores. Porque, desta forma, é possível otimizar as relações interpessoais, as relações de formais e informais dentro da empresa e gerar motivação. Motivação, segundo Maximiano, é uma expressão que indica um estado psicológico de disposição ou vontade de perseguir uma meta. O que foi interessante nesse trabalho foi perceber que a responsabilidade de dar motivação, de gerar motivação para o trabalho, de gerar responsabilidade social, essa conduta vem da empresa e não do trabalhador. Com relação às pesquisas, geralmente, muito atribui-se ao trabalhador muito atribui-se ao trabalhador a responsabilidade de estar assim, motivado, de desenvolver um bom trabalho, de estar sempre satisfeito com o trabalho em si. E isso, na verdade, compete à empresa. Aí, como a professora anteriormente citou no artigo dela, também fizemos análises relativas à pirâmide de Maslow, também citamos os fatores de Herzberger. E assim, agora eu queria trazer um estudo sobre os conflitos organizacionais e o estresse. O estresse, ele acontece quando há mudança nos métodos ou condições de trabalho, dificuldade de relacionamento, posições ambíguas, limitações, crenças limitantes. E o conflito que ocorre a partir dessas mudanças do estresse e dos fatores estressantes pode ser entre duas pessoas, mas também em grupos. E nisso eu coloquei essa citação na apresentação que diz: quando uma organização tem um nível disfuncionalmente alto de conflitos, os gerentes provavelmente gastam recursos organizacionais para atingir suas próprias finalidades e estão mais preocupados em vencer disputas políticas que em fazer o que levará a uma vantagem competitiva para a sua organização. Ao mesmo tempo, tentam revidar a seus oponentes em vez de tomarem boas decisões. O indivíduo pode adoecer de acordo com o modo de vida que leva, isso independente do trabalho ou não, é o que a gente chama de fator intrínseco e extrínseco do sujeito. Aqui no slide está satisfação, é um pequeno erro, na verdade, a definição de doenças psicossomáticas. Mas vamos lá. O que são doenças psicossomáticas? São, na realidade, como a gente pode falar, um estresse mental que, como o próprio nome já diz, soma a outras emoções, outros prejuízos que as pessoas têm. E nisso, neste artigo, eu procurei falar sobre burnout, transtorno de ansiedade e depressão. Sobre o burnout, ele é um estresse patológico ou crônico. Muito se tem falado sobre ele atualmente, também conhecido como estafa ou
enfim. Essa estafa pode ser um agravamento do estresse, prejudica aspectos físicos, emocionais, levando a um esgotamento mental e físico. O que é interessante falar sobre as doenças psicossomáticas é que ela não somente atinge a mente do indivíduo, mas a partir do momento em que ela atinge, ela começa a prejudicar o indivíduo em outros fatores, como na sua saúde. Muitos apresentam pressão alta ou alcoolismo, muitas vezes é relacionado a um fator de trabalho muito grande, uma dedicação anormal para talvez fugir dos seus pensamentos. O transtorno de ansiedade, ele é bastante comum no Brasil e no mundo, e é importante frisar que a ansiedade em si, ela não é negativa, ela não ela é uma reação normal que pode acontecer a qualquer pessoa que esteja em uma situação de mudança, de medo. Então, ela é muito presente nos seres humanos. Porém, o que acontece? Quando se transforma em transtorno de ansiedade, a pessoa não consegue falar, muitas vezes tem tremores, tem batimentos acelerados do coração, entre outras, muitas vezes não consegue dormir, tem insônia. E isso tem que ser dada uma certa assistência e ser percebido durante o período que a pessoa trabalha, porque isso pode acarretar em outros problemas, por exemplo, não ter atenção com um determinado documento, acabar trocando ou colocando fora de ordem, que são pequenas atitudes, pequenos erros, mas que somados acabam prejudicando a pessoa, levando até a perder o seu emprego. E a terceira doença explanada foi a depressão, que tem sido um problema recorrente nos dias atuais, mais comuns em mulheres, e geralmente e ultimamente ela tem sido a doença mais incapacitante e a que mais afasta as pessoas das suas carreiras e dos seus encargos sociais. Tem se observado uma recorrência das pessoas que já apresentaram essas doenças. Por exemplo, uma pessoa que teve depressão e nisso ela se curou, fez o tratamento, tudo certinho, mas por algum motivo na rotina dela, ela teve uma recaída. Então, isso é de forma essencial perceber, tornar o administrador sensível com relação à capacidade da pessoa, a necessidade de aprovação, talvez assim, trabalhe a mais, talvez trabalhe a menos. Vai de cada pessoa que lida com essas doenças psicossomáticas. Eu coloquei aqui algumas abordagens que servem para gerenciar o conflito em ambiente de trabalho. Isso para evitar que ocorra as doenças que foram citadas, que geralmente têm certa frequência no meio administrativo, que é uma situação, um trabalho que exige muito, que muito se é exigido, ordem, trabalhar sob pressão. Então, assim, é interessante saber até onde vai trabalhar sob pressão, até onde vai o reconhecimento de que a pessoa está doente
ou com depressão, ansiosa. Claro que isso tudo tem que passar por uma análise de um médico, mas é importante que seja frisado e que seja colocado nas empresas que o profissional de psicologia organizacional, administrador ou não, é importante para identificar essas doenças. Como gerenciar o conflito? Existem diversas formas em que pode-se gerenciar o conflito resolvendo o problema, e essas abordagens podem ser de 3 formas: a estrutural, a de processo e a abordagem mista. Dentre os grupos que eu falei sobre as relações formais e informais do trabalho, as mais difíceis de serem identificadas e tratadas são as informais, porque geralmente as pessoas têm uma desenvoltura com outras pessoas que são amigos ou que são mais próximos, então existe uma dificuldade do gestor lidar muitas vezes com a relação informal do trabalho. Na abordagem estrutural, é utilizado essa formação dos grupos informais para a fixação de objetivos em comum e que tentem alcançar algo que a empresa almeja. Como eu falei antes, a motivação tem que vir por parte da empresa. A empresa tem que motivar os seus trabalhadores, tem que fazer eles perceberem que são parte de uma empresa importante. E a abordagem de processo, geralmente, ela é mais brusca. Na realidade, é exatamente desligar as pessoas que são mais problemáticas, ou as que mais criam conflitos, ou confrontá-las com escolhas de decisão, levando em conta a colaboração de seus funcionários. A abordagem mista, nós utilizamos as duas abordagens de forma estrutural ou de processo, se define regras, também são formadas equipes de trabalho, formações de grupo, mas a que é mais aceita atualmente, a que mais entra em vigor, é a abordagem estrutural, pelo fato de que ela lida com o potencial humano. Então, ela transforma equipes. Então, as pessoas que antes estavam gerando conflito, elas passam a gerar valor para a empresa. A metodologia utilizada para o nosso trabalho foi a pesquisa bibliográfica, instrumentos Carolina, para livros, revistas e artigos. Eu descontei os minutinhos da apresentação, faltam 3 minutos, tá? Certo. Os resultados foram que as doenças psicossomáticas realmente prejudicam as organizações e os aspectos dos que desses sofrem. O objetivo e tema central deste artigo foi buscar bibliograficamente a respeito das doenças psicossomáticas e sua relação com o conflito, criando assim uma reflexão acerca do que existe nas organizações e de como lidar com os problemas inerentes à saúde e ao trabalho. Foi entendido que as doenças realmente prejudicam as organizações e as pessoas que destas sofrem, muitas vezes não obtendo apoio dos colegas de trabalho ou da estrutura organizacional.
Algumas causas mais comuns das doenças psicossomáticas foram abordadas e estende-se por meio de tópicos, exemplificando o que pode decorrer após o início dessas com as pessoas que oferecerem sua mão de trabalho. E é isso. Parabéns, Carolina. No final também de todas as apresentações, os colegas poderão perguntar e eu também tenho algumas perguntas, viu? Parabéns. Certo. Vamos, então, para a próxima apresentação. Deixa eu só abrir aqui. Você consegue sair aí, Camila? É porque a próxima apresentação também é minha. Aí? Deu certo? Como? Tá dando para ver? Tá. Ainda tá dando. Certo. Aperta parar de compartilhar, stop, share, alguma coisa assim. Parar de compartilhar? Isso, stop share. Ok. Isso. Muito bem, deu tudo certo. Vamos então para a terceira apresentação da noite. Opa. A terceira apresentação é Gestão de Prevenção de Acidentes em Períodos Pandêmicos, Estudos de Caso em um Laboratório de Análise Clínica. Autores: a Camila Carolina Silva de Jesus. É isso mesmo? Isso. Larissa Alves de Lima, Jocely Santos Caldas Almeida. Isso. Vou tentar compartilhar aqui primeiro. Tem que compartilhar, então vamos lá. No seu quadradinho aí, você aperta share. Share, apresentação. Isso. Pronto. Ó, são 8 e 7. 15 minutinhos, tá bom? Certo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre gestão e prevenção de acidentes. Em meio à Perdão, vou cortar só um pouquinho, tá bem baixinho. Se puder aumentar um pouquinho a voz. Só um instante. Melhorou agora? Oi. Melhorou sim. Pronto, eu vou falar um pouquinho sobre gestão de prevenção de acidente em períodos pandêmicos. O objetivo desse estudo foi entender de que maneira o laboratório de análises clínicas, o que pesquisamos, estava preparado para cuidar da saúde e da segurança do trabalhador, de objetivo específico. De que forma o ambiente de trabalho está preparado para reagir com relação ao coronavírus, como um comportamento individual e coletivo pode atingir a instituição e identificar até onde o Covid tem afetado a vida dos trabalhadores. Nisso, a justificativa é por que adotar medidas de prevenção durante a pandemia. Nosso referencial teórico foi baseado em Almeida, Gutierrez e Marques, na qual a qualidade de vida tem uma variedade científica, social e individual. A qualidade de vida no trabalho procura estar entendida com o bem-estar pessoal do indivíduo, seja ela mental ou física. É importante lembrar que o ser humano, ele sempre houve a organização, a diferenciação do trabalho, a reunião, a busca pelo coletivo, pela sobrevivência.
que começou lá na pré-histórica, quando existia a divisão do trabalho, onde cada um era responsável por certos afazeres. E nisso, a sociedade foi evoluindo, atingiu seu pico quando alcançou a Revolução Industrial, que tirou as ferramentas do povo e colocou nas mãos dos grandes empreendedores. Nisso, devido à necessidade de se obter cada vez mais rápido e melhor tais instrumentos que eles produziam, eles não tinham nenhuma forma de preocupação com o bem-estar do trabalhador, do colaborador que fazia essas atividades. Então, lá para o século XIX, havia uma longa jornada de trabalho, sem pausa, baixo salário, carência de segurança, acidentes exacerbados, lugares insalubres para trabalho, e muitas vezes esses funcionários que trabalhavam e que colocavam à disposição a sua mão de obra, muitas vezes eles acabavam sofrendo algum tipo de acidente que trazia a invalidez, porém eles nunca tinham o apoio nem nada que os defendesse dos riscos que eles corriam. A qualidade de vida no trabalho está cada dia mais diversificada e mostrando outros vieses da relação entre trabalho e vida pessoal do cidadão. Nisso também falamos um pouco sobre o perfil histórico das pandemias. Por quê? É importante mencionar que a cada época existem vírus e bactérias que vão se modificando e vão causando, por exemplo, algumas pandemias. Como eu coloquei aqui, posso citar a peste negra de 1347 a 1351, que matou mais de 200 milhões de pessoas. A cólera, que matou mais de 1 milhão de pessoas, segundo a Telesaúde. E também outro surto epidêmico, que foi o da gripe espanhola, que foi um fenômeno que foi de desconhecidas causas e que matou milhões de pessoas. Isso enquanto acontecia a Primeira Guerra Mundial. Atualmente, existe o coronavírus que está sendo estudado, está sendo preparado, vacinas que sejam eficazes contra o Covid. Porém, é necessário frisar que o Covid ele é uma doença viral e que pode sofrer mutação, igual o vírus da gripe. E são fenômenos de ocorrência cíclica e não previsíveis que se relacionam à emergência de um novo grupo viral e assim sucessivamente. Agora, algumas legislações sobre os acidentes de trabalho. Durante a primeira Revolução Industrial, como eu falei, teve todos esses problemas que passaram
a ocorrer nos lugares insalubres, entre outros. E nisso, com o passar dos anos, ficou evidente que a produtividade era proporcional ao indivíduo que trabalhava. Então, ele produzia diante de como ele estava, do que era colocado à disposição dele. Nisso, em 1912, foi criada a CBT, que é a Confederação Brasileira do Trabalho, que trouxe uma série de reivindicações para o proletariado, como diminuição de jornada de trabalho, auxílio em moradia, indenização, dentre outras coisas. Agora, podemos citar que a relação indivíduo e empregador acabou melhorando a forma de produção, a forma de trabalho, e com isso mostrou-se que era possível, sim, evoluir a situação do jeito que ocorria naquela época. Nisso, a PMP, que é a Perícia Médica Previdenciária, costuma identificar os possíveis casos de acidente no trabalho, verificando e fornecendo dados estatísticos do acidente no Brasil. Então, existe atualmente uma padronização no âmbito trabalhista que, além de assegurar o trabalhador, permite que, em alguns casos reversíveis de acidentes, o trabalhador volte a exercer suas funções. Até porque é interessante para a sociedade, para o desenvolvimento econômico, que a pessoa se mantenha saudável e economicamente ativa, pois a sua renda, o seu trabalho ajuda a movimentar a economia e trazem lucro para empresas e para o Estado. O acidente de trabalho configura algum imprevisto ou prejuízo que altera a forma física, moral ou conceitual de algo relacionado ao indivíduo. Os acidentes de trabalho se configuram o colaborador e o objeto utilizado para que o trabalho seja desenvolvido. Tudo relaciona diretamente com o indivíduo lesionado, a situação ocorrida e o processo de trabalho que estava sendo realizado. Nisso, ao acontecer qualquer tipo de acidente em trabalho, a empresa deve comunicar à Previdência Social um documento chamado CAT, que significa Comunicação de Acidente de Trabalho, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, para registrar o acidente e verificar o que, como e onde ele ocorreu. É interessante frisar também que no final de 2020, em dezembro, o Covid-19 foi reconhecido como uma doença ocupacional. Então, assim, as pessoas podem, apesar que muitas empresas hoje optaram pelo home office, também existem empresas, principalmente na área da saúde, que foi a empresa em que nós fizemos a pesquisa, e que estava em frente à pandemia, às pessoas infectadas em geral. Como eu falei, comunicação de acidente de trabalho, doença ocupacional, Covid, pode ser reconhecido como uma doença ocupacional. A nossa metodologia foi uma pesquisa aplicada, descritiva, exploratória, de abordagem qualitativa, na qual entrevistamos as pessoas que fazem parte da CIPA, de um laboratório de análises clínicas na cidade de Serrinha. CIPA seria a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
quando questionado sobre o que era o coronavírus, os integrantes da CIPA optaram por citar fazer uma Camila, citação. licença, você tem 3 minutos, tá? 3 minutos? Isso, até 8h22. A empresa, ela buscou incentivar os indivíduos que trabalhavam nela, tá, em casos negativos. Por exemplo, se a pessoa ocorresse de ficar gripada, constipada, ela era afastada por 3 dias, fazia o exame e, no caso de positivo, ficava afastada por 15 dias ou, em caso negativo, voltava a trabalhar. Houve também, a partir desse estudo, a revelação de que as pessoas não estão utilizando devidamente os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, com máscara, álcool em gel. Então, assim, as pessoas que trabalhavam nesse laboratório acabaram por demonstrar que não tinham preocupação com o risco de contaminação dentro do trabalho. E é isso. Boa noite. Não. Parabéns, Camila, Carolina. Obrigada. Bem assim, surpreendente o resultado da sua pesquisa. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Penúltima apresentação da noite. A utilização das novas tecnologias para empreendimentos contemporâneos como diferencial competitivo em tempos da pandemia Covid-19. Autores: Marília Matos Monteiro Gonçalves Ferreira, Joana Cláudia Aleixo de Amorim Seixas, Diego Ventura Magalhães, Isabela Nascimento de Souza, Luiz Reis Ferreira Neto. Vocês estão aí? Podem começar a apresentação. São 8h22. Tem alguém do grupo aí? Não? Oi, boa noite. Boa noite. São 8h22. Boa apresentação. Certo. Bem, o tema do nosso trabalho é a utilização da tecnologia nos empreendimentos contemporâneos como diferencial competitivo em tempos de pandemia, né? Esse trabalho tem como membros da equipe de pesquisa a Isabela Nascimento, Joana, o Diego, Marília e Luiz, né? Isabela é acadêmica de administração, Joana, Diego e Marília são professores da faculdade, doutorandos em administração no Paraguai, e eu sou mestrando em administração também no Paraguai. Aqui trazemos como introdução a ideia de que o desenvolvimento de um empreendimento ele é diretamente proporcional à quantidade de tecnologia que é aplicada nesse empreendimento, tá? E a gente viu isso ano passado quando da necessidade de um rápido uso de tecnologia, quando o problema de pandemia, né, explodiu aí, lá em março, abril, as empresas que tiveram que se inovar e buscaram a tecnologia para ter essa inovação, para ter esse diferencial. Como problema de pesquisa, a gente tem a pergunta a ser respondida: de que forma a utilização das novas tecnologias nos empreendimentos contemporâneos proporciona diferencial competitivo frente à pandemia Covid-19? Com o objetivo para
responder essa pergunta, a gente tem analisar a utilização das novas tecnologias e o empreendimento contemporâneo no município de Belém, estado do Pará, como diferencial competitivo em tempos de pandemia. E por que dessa pesquisa? Como justificativa, a gente tem a gente pode citar, o destaque no mercado a partir do investimento de tecnologia de qualidade e inovação. Já visto que no cenário atual, ela tem tido papel fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento dos empreendimentos. E aqui a gente pode citar algumas pesquisas que foram feitas referente à tecnologia, à inovação, como no caso da impressora 3D. Impressora 3D, no início, quando ela surgiu, ela imprimia com polímeros, com plástico. Grandes impressoras, hoje a gente tem impressoras de caneta, e isso foi evoluindo. Hoje a gente já tem impressora 3D de metal, a gente já tem impressora 3D de cimento, casas já são feitas por meio desse tipo de tecnologia de impressão, e até mesmo órgãos humanos. Então a gente vê a evolução aí da tecnologia. Marin, em 2004, fala que a tecnologia amplia o mercado potencial no mundo como um todo. Então, quando você tem uma tecnologia, essa tecnologia pode ser expandida a nível nacional. O teu produto ele tem uma abrangência nacional, uma abrangência mundial. Você pode estar no local e vendendo para o mundo todo. E quem te proporciona isso é a tecnologia. E uma coisa interessante é a aplicação da tecnologia não para fora, mas a aplicação da tecnologia para dentro da empresa. Quando a empresa ela se desenvolve internamente, se estrutura com tecnologia, ela tem aqui um maior controle de custos, fácil adequação contábil fiscal, um gerenciamento de estoque eficiente, efetivo, aumenta a produtividade, vendas. Isso aí melhora a gestão interna da empresa e, consequentemente, ela consegue ter um melhor controle e uma melhor produtividade, aumentando aí o seu faturamento, seu desempenho. Com metodologia de pesquisa, a gente elaborou a nossa pesquisa de que forma? Sendo do tipo explicativa, com um estudo de caso cuja abordagem é qualitativa. O universo da pesquisa é um empreendimento, é uma loja localizada em um shopping da cidade. Essa loja tem mais 2 filiais em outros shoppings, tá? E ela emprega aproximadamente aí 40 pessoas. A pesquisa foi feita com o gerente de vendas da matriz, tá? E como técnica de coleta de dados, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a entrevista por meio de roteiro estruturado. Essa é uma loja de tecnologia, tá? Que vende celular, vende computadores, tablets, relógios inteligentes. Então, por ela estar localizada em um shopping, a gente está vendo ainda, que grande parte dos shoppings ficaram fechadas do ano passado para cá, ou tiveram aí o seu acesso restrito, a um percentual da sua capacidade. Então, isso diminuiu bastante aí o trânsito de pessoas e, consequentemente, a quantidade de vendas, aí dentro dos shoppings. Então, várias lojas tiveram dificuldades, várias lojas fecharam, ou estão em dificuldades de se manter assim, E a gente analisou esse caso especificamente de uma loja de tecnologia
o que ela fez, né? O que ela tentou fazer para se manter aí competitiva no mercado. De que forma ela conseguiu vencer aí essas dificuldades que foram oriundas do Covid. E de que forma a empresa utilizou ferramentas inovadoras, né, para se manter aí competitiva no mercado. E aí, por meio do questionário, da entrevista com o gerente de vendas da empresa, foram feitas algumas perguntas. Entre elas, como você classificaria a relevância das novas tecnologias utilizadas pelas empresas no mercado contemporâneo? E o gerente respondeu que essas novas tecnologias são fundamentais, tá? Nesse momento de pandemia, para que as empresas consigam se manter vivas no mercado. Outra pergunta, como você descreveria as novas tecnologias utilizadas pelo empreendimento localizado em Belém? De que forma a empresa adotou novas tecnologias dentro da sua atividade, né? Por ser uma empresa de tecnologia, que vende computadores, celulares, a empresa incorpora essas novas tecnologias no seu dia a dia. Nos seus equipamentos, ela usa os seus produtos, né, como uso próprio também. Então, são produtos de altíssima tecnologia e isso faz com que ela tenha, assim, um aumento da sua produtividade, né? De que forma, outra pergunta seria, de que forma o empreendimento localizado em Belém utiliza de novas tecnologias para se destacar no mercado? O entrevistado, ele respondeu que a empresa busca sempre acompanhar as inovações de mercado, buscando sempre estar atualizada sobre novas tecnologias, né? A empresa ela conseguiu, ainda com a pandemia, antes da pandemia, quando a empresa funcionava fisicamente normal, né? Ela faturava aí algo em torno de 128 milhões ano, né? E com a implantação de técnicas, né, de venda por meio de WhatsApp, né? As pessoas começaram a trabalhar em home office e passaram a vender por WhatsApp para os seus clientes, né? A empresa conseguiu ter uma abrangência muito maior, chegar a mais clientes do que chegava só no meio físico, tá? E isso fez com que, mesmo na pandemia, o seu faturamento dobrasse, tá? Essa empresa de tecnologia, ela, ao invés de ter aí uma deficiência de receita em função de não ter clientes físicos, ela conseguiu fazer disso uma oportunidade. Ela migrou todo mundo para o home office, fez as pessoas todas treinarem técnicas de venda por WhatsApp, e ela conseguiu aí dobrar o seu faturamento mesmo no período de pandemia. Por quê? Por ela ser uma empresa de tecnologia e as pessoas estarem também em casa, precisando se comunicar, se conectar com outras pessoas, demandavam tecnologia, né? Produtos de qualidade. E a empresa se valeu disso para ofertar, né, o que as pessoas estavam demandando. Então a empresa conseguiu aí aumentar e superar aí as suas vendas em muito, né, em função dessa demanda por tecnologia e dos seus produtos serem um produto de ponta, assim, de alta tecnologia mesmo, ainda que caros, mas são produtos bons, duráveis e têm uma boa aceitação de mercado, né? Então, a empresa, outra pergunta que seria, quais novas tecnologias dentro da empresa surgiram nesse período? A empresa teve que implantar home office,
Então, internamente, Licença, entre falta os seus 3 funcionários, minutos, ela tá? teve, ok? Internamente, ela teve que implantar tecnologias de comunicação, de gestão de pessoas, né? E técnicas de vendas também. Como considerações finais, ao desenvolver a pesquisa, a gente destacou que é muito importante a existência dessas novas tecnologias, não só para essa empresa pesquisada, mas também isso se replica, né, como diferencial competitivo para a adoção desse tipo de coisa. As empresas tiveram que migrar da zona de conforto presencial para uma zona desconhecida, que é o home office, venda por WhatsApp, né, criação de sites, aplicativos, enfim. E esse é o futuro, não tem mais volta, né? As pessoas estão se acostumando com isso, algumas estão querendo. Hoje a gente tem diversos aplicativos que foram criados do ano passado para cá para fazer esse tipo de comércio, né? E as empresas que não se atualizarem com esse tipo de tecnologia vão acabar sucumbindo. Então, a tecnologia hoje, ela é essencial para que a empresa consiga se manter e se desenvolver no mercado. Essas foram algumas das nossas referências bibliográficas. E obrigado. Obrigada, professor Luiz. Vamos, então, para a última apresentação da noite. Reciclagem, Design Thinking e Sustentabilidade. Estudo de caso em uma locadora de veículos de São Luís do Maranhão. Os autores são Carlos Magno Lindoso Gomes Filho, Marcos André Matos Cutrim e Pedro Jefferson Alves Miranda. São 8h37, vocês têm 15 minutos de apresentação, tá? Boa apresentação para vocês. Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? O nosso tema é reciclagem, design thinking e sustentabilidade. Estudo de caso em uma locadora de veículos de São Luís do Maranhão. Eu e o Marco André somos colaboradores, assim como o Pedro Jefferson. Eu sou o Carlos Magno, eu tenho 23 anos, sou graduado em administração de empresas e estou pós-graduando em gestão de projetos. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Marco André, eu também sou aqui de São Luís. Eu sou graduado em engenharia de produção e tenho um MBA em gestão da qualidade. Recentemente eu iniciei o mestrado em engenharia elétrica e estou aqui para apresentar aqui para vocês esse nosso projeto relacionado a reciclagens em uma locadora aqui de São Luís. Estão todos acompanhando na tela e me ouvindo bem? Só dando um pequeno TV. Ouvimos. Beleza. Bom, a nossa introdução. Percebe-se que no Brasil há uma boa cobertura de coleta de resíduos. Todavia, o montante recolhido não é reaproveitado de forma satisfatória. Entre os 15 diversos tipos de materiais coletados, o alumínio se destaca com 87,2% de recuperação. O papel e o papelão ficam em segundo lugar com indicador de 52,3%. Alarmantemente, os sinais de que o plástico tem destino não adequado se comprovam quando o panorama revela que o número é apenas 8,2% de recuperação. Para tanto, percorre a seguinte justificativa. No decorrer do dia a dia, era possível identificar no interior de todos os carros devolvidos pelos clientes materiais e resíduos que poderiam ser coletados e destinados aos parceiros responsáveis pela reciclagem. A gente pode observar aqui que o Brasil ele tem um grande potencial para reciclagem. E, apesar dele não utilizar todo esse seu potencial, esse projeto ele nasceu a partir dessa ideia dentro aqui da Localiza. Nesse cenário, a ideia de reciclagem foi amadurecida através do projeto Reciclaliza, cujo principal objetivo é idealizar um processo de reciclagem interno no ambiente corporativo que garanta retorno para a empresa, seus stakeholders, em São Luís do Maranhão. Ele seguiu três ideias básicas: implementar o projeto na filial, conscientizar a equipe, clientes e stakeholders acerca do processo e do desenvolvimento sustentável,
e incentivar a equipe para o projeto seja colocado em prática. Nosso referencial teórico é baseado na inovação, desenvolvimento sustentável e design thinking. Inovação, para Brown, ele ressalta que a tecnologia está em um processo de evolução cada vez mais acelerado devido à revolução das comunicações com o surgimento da internet, que aproximou as pessoas e ampliou a troca de informações, com isso surgindo a criação de novas ideias. Deve-se evitar a visão de que a inovação deve ser apenas apoiada pela tecnologia e caracterizada somente por escolhas estratégicas já utilizadas anteriormente, pois provavelmente esse conceito será superado. Bom, o que a gente pode observar aqui que a inovação ela não é só utilizar coisas antigas, ela é colocar em prática ideias novas, mas também utilizar coisas antigas adaptadas para um novo contexto. Desenvolvimento sustentável, defendido por Sartori, é que os processos baseados em desenvolvimento sustentável permitem um conjunto de fatores vantajosos, tanto para a empresa quanto para o meio ambiente, como a preservação da diversidade genética, a manutenção dos processos ecológicos essenciais e a utilização responsáveis das espécies e ecossistemas. Além disso, promove a conservação de oportunidades para gerações futuras por meio da exploração de recursos, orientação tecnológica e direção dos investimentos baseados no consumo consciente. O que a gente pode observar aqui é que é defendido que os processos baseados no desenvolvimento sustentável ele gera vantagens tanto para as empresas quanto para o meio ambiente. Design Thinking. Brown ressalta que a expressão Design Thinking descreve uma forma abstrata de um modelo utilizado pelos designers no fortalecimento das ideias, cujos conceitos podem ser interpretados e utilizados por qualquer indivíduo na aplicação de diversos tipos de negócios. É uma metodologia de inovação que foi desenvolvida pela Doctor School, Instituto da Universidade de Stanford, que fica localizado no Vale do Silício, na Califórnia. O autor ele mostra que o Design Thinking ele é um método baseado no incentivo às ideias inovadoras no meio empresarial. A nossa metodologia. O trabalho é caracterizado como estudo de caso aplicado, que busca gerar um conhecimento em uma situação específica. Nesse contexto, o trabalho ele tem como base a coleta de dados a partir do acompanhamento do dia a dia das atividades desempenhadas pelos funcionários da Localiza, também realizado com o apoio dos gestores. Inicialmente, buscou-se um aporte teórico baseado em artigos científicos e livros, partindo do objetivo do projeto de idealizar um processo de reciclagem interno no ambiente corporativo, que vise valorização da reciclagem e garanta retorno sustentável para a empresa e seus stakeholders em São Luís. O presente artigo, ele retrata um estudo de caso realizado em uma filial da Localiza, situada aqui em São Luís do Maranhão, que também desempenha suas atividades em todas as demais capitais do Brasil e em alguns países da América Latina. A empresa atua no ramo de locação de veículos, venda de seminovos, franchising e gestão de frotas, aproximadamente 50 anos para pessoas físicas, jurídicas e parcerias com órgãos diversos, com vários modelos no seu catálogo. Seu perfil é multinacional em expansão, com mais de 10 mil funcionários registrados e aproximadamente 300 mil carros na frota. O processo ele foi idealizado de acordo com a rotina que é estabelecida pela empresa, desde a devolução até a higienização dos veículos, como está exposto aqui na figura. Desse modo, a sequência de atividades propostas pelo projeto é objetiva e orientada para a reciclagem do papel, plástico e papelão, devendo ser dada a devida atenção. O projeto ele foi idealizado para pegar todo o processo produtivo aqui da Localiza, desde o recebimento do veículo até a higienização dele. Ele vai seguindo o seguinte fluxo. O veículo é recebido com os resíduos dentro dele e eles são direcionados para o box de lavagem. Os higienizadores eles fazem a coleta dos resíduos e a equipe de operações faz a separação em cada um dos recipientes adequados. A empresa parceira, que é a Equatorial, a fornecedora de energia elétrica daqui do Maranhão, ela faz a coleta e distribuição desses resíduos para os postos de coleta e tratamento adequados. Agora o Carlos Magno vai estar dando a continuidade aqui na nossa apresentação. Bom, para poder
dar início a essa apresentação, continuidade, perdão, a gente percebe que houve necessidade de fazer parceria com a Equatorial Maranhão. Era o início de um projeto, era um sonho, né? E a gente conseguiu realizar a parceria com a Equatorial, que é uma concessionária responsável pela lista de energia elétrica no estado do Maranhão. A gente percebeu que não tínhamos espaço para realizar o processo de reciclagem, e a gente tinha que ter essa parceria para poder fazer essa distribuição, porque apenas nós realizamos a coleta e armazenamento, para que essa empresa venha e faça o processo de reciclagem. Bom, dentro da Equatorial Maranhão existe um projeto chamado Ecocemar. É um projeto da Equatorial, no qual eles têm como objetivo, né, público-alvo, os municípios de São Luís e São José de Ribamar. E aí, apesar de um cliente comercial como a Localiza, um cliente de pessoa jurídica, a gente, dentro de uma reunião, conseguiu realizar essa parceria, não visando o retorno financeiro, mas sim o retorno social, que seria bônus, benefícios em valores financeiros para instituições carentes ou instituições filantrópicas que precisavam desse bônus para poder dar partido, dar continuidade em seus projetos institucionais. Bom, existem algumas etapas para que essa parceria aconteça por meio de pessoa física ou jurídica. Eu vou citar 4 delas, que são as principais, que é a determinação dos postos de coleta dos resíduos em cada município participante. Nós estamos no município de São Luís. O estabelecimento de espaço para triagem e armazenamento dos resíduos. Hoje, na nossa filial, nós temos um espaço que, adiante, nós vamos apresentar esse espaço para vocês. Bom, o cliente também ele deve, inicialmente, realizar um cadastro no posto de coleta. Nós temos um cadastro no posto de coleta, onde vai ser realizada a separação do material para reciclagem, direcionando ele para a geração dos bônus, que virão ser creditados na conta de energia. Esse desconto da conta de energia, vale ressaltar que é um desconto para pessoa física, pessoas que têm residência, que moram em casa, certo? Ou em apartamentos. O nosso projeto está ligado à empresa, ok? E para casos de doação de bônus, cada posto possui uma lista de entidades. Nós temos uma lista de entidades, de pessoas, de entidades parceiras, que já realizam trabalho de doação, de participação em projetos conosco. E aí a gente faz uma votação interna na empresa para destinar esses bônus para essas instituições que precisam dos valores financeiros. Pode passar, Marcos, por gentileza. E aí a proposta do projeto ela foi enviada para o responsável do projeto, Ecocemar, que é o gestor. Houve uma aceitação em massa das pessoas que ali participavam. Houve autorização do projeto por parte também da Localiza, dos gestores regionais e nacionais. O interesse de doar o bônus recebido pela empresa será resultado de uma iniciativa que já vem desde o início do projeto, né? Que é agregar valor para a sociedade, para entidades beneficentes, além de contribuir para o desenvolvimento social e sustentável das pessoas envolvidas nesse projeto, que é algo valioso para a nossa equipe. E o objetivo dele é avaliar a praticabilidade e a sustentabilidade do projeto por parte da diretoria e da gestão local, que é a gestão de São Luís, gestão de São Luís do Maranhão. Bom, para isso foi proposto um layout de informações, de design, de acordo com a figura 2, na qual nós vamos expor, um modelo da disposição de informações para enfatizar a importância da reciclagem. Nós sabemos que hoje nós precisamos enfatizar, conscientizar pessoas de que é necessário, sim, reciclar e reutilizar resíduos de maneira consciente. Como vocês podem observar na figura 2, esse é o layout das informações e propostas de design. A gente vê aqui, ó, é um projeto que está aí percorrendo seus 6 meses. Nós estamos em busca de recursos para poder já começar a elaborar esse design. Aqui a gente coloca algumas informações sobre o tempo de decomposição do material, conscientizando as pessoas qual é o objetivo do nosso projeto, enfatizando também qual é o nosso processo, qual é o nosso fluxo, quais são as nossas empresas parceiras e entidades parceiras desse projeto, para que quem visitar a filial conheça o que é o Reciclaliza. Bom, a proposta do local de armazenagem dos resíduos realizou-se após reunião com... Licença, faltam 3 minutos, tá? Tá ok, obrigado.
E aí a gente colocou esse espaço, fez esse escopo, esse design para poder já enviar o projeto, para que as pessoas possam entender que a gente tem que utilizar esses tambores para poder armazenar os resíduos, um telhado como proteção e a logomarca ali atrás. Pode passar, Marcos, por gentileza. Mais uma vez aqui enfatizando, né? A gente percebe de maneira bem cronológica e objetiva, perdão. A gente percorreu 6 meses, iniciou em outubro, e aí a gente fez a primeira coleta em novembro. Essa média de carros, 50 carros por dia recebidos, a gente imagina assim, gente. Imagina que são 50 carros recebidos por dia e cada um tem uma unidade de papel. A gente vai ter 1.500 unidades de papel reutilizadas ou recicladas ou coletadas para poder ser destinadas para a Equatorial, que é a empresa parceira. E aí esse número, essa média, aumentou no pós-pandemia, em janeiro do ano de 2020. Teve uma média de 90 carros devolvidos por dia na filial. Então, se a gente colocar uma unidade de papel, nós vamos ter 2.700 unidades recicladas, tanto de papel como papelão e plástico. O projeto está crescendo, e aí vou agilizar aqui nos resultados para a gente poder entender que a gente conseguiu aí, de maneira bem objetiva, conseguimos alcançar quase 2 toneladas de resíduos reciclados, entre o papelão, papel e o plástico. E aí eu vou enfatizar o mês de março, onde a gente conseguiu alcançar uma média de 840 quilos de papel reciclado. A gente superou no mês de março, por conta das evoluções, onde houve um novo lockdown, uma nova situação aqui na nossa cidade. E aí, como resultado total de doações de valor acumulado para doação e bônus para essas entidades, a gente conseguiu alcançar um valor mínimo. Porém, a gente percebeu que mesmo no cenário de crise, a gente se fortaleceu, os nossos stakeholders participaram, a equipe participou, todos estavam conscientes. E esse resultado, ele é como nós falamos, é para a sociedade, é um resultado de desenvolvimento para as pessoas, para a sociedade. Bom, aqui falando um pouco sobre o orçamento inicial do projeto, nesse primeiro momento a gente não houve operação, a gente conseguiu aí 4 tambores seletores, como nas imagens, foram reutilizados do projeto óleo, são tambores que são reutilizados em revisões de veículos, e a gente conseguiu reutilizar esses tambores. Houve as pinturas dos tambores, no valor de R$200, foram comprados mais 4 tambores de plásticos para suportar a demanda e essa coleta dos resíduos. Também compramos saco plásticos para armazenagem e tivemos um total de R$610 para iniciar esse projeto. Bom, considerações finais. É importante enfatizar a gratidão pela oportunidade de apresentar essa proposta para a sociedade, para os profissionais que visam o crescimento da Localiza e também da sociedade. A gente afirmou que a identidade visual do projeto e o propósito estão alinhados com os valores da empresa, que é ser protagonista e ser ousado, naquilo que você faz. Bom, a gente também ressalta que a ampliação desse projeto tem como objetivo chegar a outras filiais do Brasil. Atualmente, esse projeto existe somente na filial São Luís, mas nosso objetivo é chegar em todas as filiais do Brasil para que ocorra essa conscientização por parte dos colaboradores e dos clientes que participam desse projeto e dessa ação. A gente comprova que as atribuições das ideias inovadoras para a sociedade e para o meio ambiente, principalmente em ambientes corporativos, são legais. As ferramentas adotadas apresentam-se como eficientes para traçar a possibilidade de inovação no sistema, método e treinamento da equipe, para implementar o projeto por representarem uma maneira dinâmica de gestão diante de uma novidade para a nossa realidade e também para as pessoas que participam do projeto do aluguel e do processo de aluguel de carro, que é o nosso cliente. Essas são nossas referências, como vocês podem observar, e a gente agradece pela oportunidade de apresentar nosso projeto. Obrigado. Obrigada pela apresentação. Vamos agora, então, ao momento de perguntas, e aí vamos organizar da seguinte forma. Por inscrição, eu peço, por favor, se for possível, para todos abrirem a câmera, se for possível. E aí a gente faz por bloco de inscrição, tá certo? O primeiro grupo, depois vai para o segundo, terceiro e assim por diante. 5 minutos para pergunta e 10 minutos para todas as respostas coletivas, tá ok? Então, vamos começar aí pelo primeiro grupo. Alguém quer se inscrever para perguntar? Não? É o grupo da Alessandra, da professora Virgínia Arruda.
Então, eu tenho pergunta, tá, Alessandra, professora Virgínia? Você falou sobre clima organizacional, Alessandra. E quando você falou sobre terceirização e servidor público no mesmo local de trabalho, que aí a gente está pegando um local de saúde, eu queria entender se vocês, em algum momento, pesquisaram esse clima organizacional entre os servidores terceirizados e os servidores públicos. Porque, pelo menos pela minha vivência, eu não sei se isso também aconteceu no local de pesquisa de vocês, há uma comparação entre o salário do terceirizado e do servidor público. As atividades desempenhadas pelo terceirizado e pelo servidor público, às vezes uma mesma função, só que cada um tem uma atividade e uma remuneração diferente. Isso foi constatado? Isso atrapalha o clima organizacional do hospital? Ou não tem nada a ver? Sim, esse foi um problema apontado, porque as OS são organizações sociais regulamentadas, e quando um trabalhador que prestou concurso público, trabalha numa unidade de saúde, numa unidade pública, e ele teve toda aquela dificuldade para estudar, para fazer a prova, para conseguir. E quando ele vê que numa OS tem uma contratação totalmente diferente, embora essa OS tenha recebido pelo poder público esse direito, né, de exercer essas atividades, inevitavelmente os trabalhadores fazem comparações. A gente teve casos relatados nas entrevistas de pessoas que falaram, olha, a gente está com um computador aqui velho, quebrado, ruim, lento, né, lento, e quando a gente viu lá na OS tinha equipamentos novos, né. Algumas vezes a gente vê relatos de o salário ser diferente, o OS ter um salário menor e o servidor público com um salário maior. Daí, nesse caso, ele fala, mas eu já estou aqui muito tempo de casa, né, eu tenho muito tempo de casa. E já tem o contrário também, de repente, um trabalhador da OS, dependendo do cargo, com um salário maior. Isso foi mencionado mesmo, mas o maior problema também, além de eles falarem das formas de contratações, era o problema relacionado com equipamentos, né, com as formas de gestão, o tipo de trabalho que era feito, a quantidade de trabalho, porque o trabalho lá, de repente, estava sendo mais distribuído, e o trabalhador aqui estava sendo sobrecarregado, quem ia fazer qual serviço, né, como que as tarefas iam ser divididas, porque, de repente, isso aqui era uma tarefa da OS e não está sendo feita, então, de fato, a gente ouviu muita coisa nesse sentido mesmo. Não sei se é isso que você está perguntando, se eu respondi sua pergunta. Isso sim, essa comparação. Uma última pergunta, não sei se eu entendi bem, mas você falou o seguinte, talvez eu tenha entendido errado, que no cargo de gestão vocês observaram que são mulheres e que têm uma faixa etária de entre 50 a 69 anos de idade. Foi isso mesmo que vocês detectaram na pesquisa? Felizmente, sim. Eu não posso dizer qual foi, se foi região sul, região norte, região nordeste, região leste, mas nós percebemos que nesses cargos intermediários, né, de gestão regional, a gente estava assim, a cada 5 cargos, 3 eram mulheres e 2 homens, nesse nível de cargo, mesmo porque envolvia uma gestão de pessoas que iam das UBS, da unidade, às vezes médicos, médicas mesmo, e eu sei que isso não acontece, né, num nível, assim, mais avançado, político, isso não acontece, mas nesse nível intermediário a gente achou bacana mencionar isso. E tem, assim, você conseguiu identificar alguma razão? Alguma razão? Voltou. Fundamentação teórica, alguma razão, explicação teórica para isso, ou não tem mesmo, é uma escolha... Não tem uma explicação assim teórica, porque não é uma realidade brasileira. A gente percebe ainda que as mulheres ainda têm muita dificuldade de conseguir cargos altos, de alto escalão, cargos políticos, porque em países de primeiro mundo, quando a mulher, assim, não sei se esse é um dos fatores, o que eu vou mencionar agora, tem diversos fatores, né, culturais, mas um dos fatores seria, por exemplo, na gestação, quando a mulher decide ter filhos. Em alguns países, a maternidade é de 1 ano, 2 anos, e pode ser dividida com o pai e com a mãe, até que a criança esteja assim, numa idade de ir para a creche, de ir para
Geralmente 2 anos, em alguns países são 2 anos a maternidade. Depois de 6 meses, ela pode ser dividida. 6 meses o pai, 6 meses a mãe. E quando você volta para o teu trabalho, isso não afeta o seu plano de carreira. Da onde você estava, você continua. E que eu percebo em algumas coisas no Brasil é que quando a mulher volta da licença maternidade, embora seja apenas 4 meses, às vezes 6 meses, dependendo da empresa, eu já vi pessoas que falaram assim, eu perdi a oportunidade, já estão com medo de eu ter outro filho, que eu vou faltar porque meu filho ficou doente. E isso não deveria ser um problema, considerando que é a vida, né? E eu acho que a vida tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa, né? Então, é a vida, são seres humanos, de uma forma geral, são os nossos filhos, são nossos pais, nossos primos, e a pessoa tem que ver esse lado humano como prioritário, e não como perdeu sua chance, né? Vai faltar, vai ter algum problema desse tipo, né? Mas eu acho que essa realidade vai mudar a longo prazo, né? Agora que depois da década de 50, com a questão do anticoncepcional, da escolha da natalidade, se eu quero ter filho ou não, a natalidade tardia, tudo isso está dando mais oportunidade para as mulheres serem protagonistas da própria história e não ficar só naquela questão de cuidar dos filhos e da casa, porque as oportunidades são iguais agora para todo mundo. Eu acredito que é um processo evolutivo. Está esclarecido. Muito obrigada, viu, Alessandra, professora Virginia? Imagina. Vamos agora para o segundo grupo. Vocês querem fazer mais alguma colocação? Não? Então vamos para o segundo grupo. Alguém quer fazer inscrição para perguntar o segundo grupo? Não? Camila? Oi, tudo bom? Você não se apresentou, Camila. Eu vi que você é da universidade localizada na Bahia. Isso. E você é graduada em administração? Isso. Sim. Tenho 24 anos, sou da cidade de Serrinha. Tá certo. Então, ninguém tem pergunta? Então, eu vou fazer. Você mencionou que a pesquisa está em relação à sua segunda apresentação. A pesquisa foi fundamentada em referencial bibliográfico, certo? Sim, isso é a primeira. Isso. E aí eu queria entender, de acordo aí com a fundamentação teórica que vocês estudaram, o que caracteriza uma boa gestão organizacional? Além dos fatores que são intrínsecos em relação aos indivíduos na organização, como boa organização, um ambiente digno, limpo, arejado para o trabalhador, também é necessário que exista para uma boa gestão uma participação do gestor com relação a saber o que o indivíduo necessita de forma física, procurar melhorar aspectos do trabalho de forma tecnológica e também ter dentro da empresa um acompanhamento realmente de psicologia que possa gerar assim, um tratamento, uma prevenção, na realidade, dessas doenças que eu citei no artigo. E aí é uma curiosidade, algum desses livros que vocês estudaram citou alguma empresa como referência na área de gestão? Como? Alguma dessas obras literárias, desse referencial que vocês estudaram, citou alguma empresa como referência na área de gestão? Não. Não teve. Tá certo. Obrigada, Camila. Se você quiser continuar com a câmera aberta, a gente já vai para a terceira apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Não? Podemos passar, então, para a terceira, que é o grupo da Camila. Alguém quer se inscrever para fazer um questionamento sobre a questão do corona, que ela pesquisou? Não? Então, eu vou fazer, Camila.
Certo. Primeiro, eu quero entender assim, que esse trabalho é fruto de iniciação científica. E segundo, talvez eu tenha escutado errado, mas me assustou o finalzinho do seu resultado. Acho que foi você que falou assim, que no laboratório eles não estão usando o equipamento de segurança, é isso mesmo que eu ouvi? Isso mesmo. Na realidade, foi porque eu corri um pouquinho, porque já estava perto do tempo de terminar a apresentação. Mas, por aqui, desculpa, digamos assim, a razão pela negligência dos EPIs tem sido justificada pelo clima da região. Por exemplo, é muito quente aqui, eu não vou usar jaleco, não vou usar máscara porque me incomoda. Então, assim, houve resistência dos trabalhadores desse laboratório a utilizar o uso dos EPIs. Então, teve que formalizar uma regra que punia as pessoas que não seguissem essa regra, que não fizessem uso do EPI. Então, realmente, existe um descaso das pessoas, principalmente de quem trabalha na área da saúde, pelo menos relacionada a esse laboratório, de não querer usar os EPIs, mesmo estando à frente da pesquisa e da identificação das pessoas que têm coronavírus, que acabaram se contaminando. Nossa, eu tô passada. Infelizmente, né? É surpreendente um Infelizmente. laboratório, o pessoal ter resistência para utilizar a EPI. Exatamente. Chocante. Tá bom, obrigada, viu, Camila? De nada. Vamos, então, para a Tchau, tchau. quarta apresentação, que é do professor Luiz. Ele está aí? A quarta apresentação sobre novas tecnologias. Ninguém do grupo representando, ele já foi embora? Já saiu, Luiz? Ninguém? Marília, Joana, Diego, Isabela, nenhum dos componentes estão aí? Luiz Reis também já foi? Tá bom. Então, vamos para o último grupo, que a apresentação foi do Carlos Magno, Marco André e o Pedro Jefferson. Vocês têm alguma pergunta para direcionar? Não? Então, eu tenho. Primeiro, eu queria entender o seguinte. Vocês falaram que esse projeto está na unidade de Maranhão, certo? Maranhão. E aí é uma filial. Como que foi isso? Tem que pedir autorização para a matriz quando há um projeto na filial a ser desenvolvido? Ou não? Vocês têm autonomia para desenvolver o projeto que vocês quiserem? Como que é essa questão entre filial e matriz em relação ao projeto? Entendi. Até um certo nível de movimentação na filial, a gente tem uma autonomia para desenvolver qualquer tipo de atividade aqui dentro. Se for uma atividade inovadora para a melhoria do processo, nós temos total autonomia para fazer. Mas, como é um projeto em que envolveu uma parceria com uma outra empresa, um órgão beneficente, uma arrecadação de fundos para botar em prática e uma movimentação um pouco maior, digamos assim, precisou pedir autorização da matriz com o projeto escrito que foi enviado. O Carlos Magno enviou o projeto, teve a reunião de aprovação, os gestores maiores aprovaram, os gestores regionais também compraram a ideia, e aí que sim foi colocado em prática. E há um perfil desse público que vocês locam, perfil econômico que vocês observaram? Por exemplo, eu achei muito
90 carros por dia numa época de pandemia. Então, tem algum perfil que vocês delimitaram? Esse é o nosso público, por isso essa demanda elevada. Não, não, na verdade, isso é o público de um modo geral, que às vezes é bem mais, às vezes é menos. A gente botou uma média mais ou menos de 50 antes e 90 agora, mas não é um nicho de público específico. O público geral aqui da filial se resume a uma média de 90. Carlos, quer acrescentar alguma coisa? Não, só para destacar que a gente tem hoje, assim, alguns perfis, que é o cliente Uber, é o cliente pessoa jurídica, que aluga contrato mensal, pessoa física. Aí são pessoas que alugam veículos, e aí, às vezes, até turistas mesmo, que vêm de outros países, ou então outro estado. Eles entendem que eles têm lixo, têm resíduos que podem ser reciclados, porque quem conhece o projeto, quando as pessoas já estão conscientes, eles mesmo apresentam, ou então pedem para deixar o lixo ali no carro mesmo. Aí o perfil do cliente são esses, né? Eles vão se autoconscientizando de acordo com um processo de devolução do carro. Não, está esclarecido, eu agradeço, viu? Obrigada e boa pela apresentação de vocês. Parabéns pelo projeto, pioneiro. Parabéns Muito mesmo. obrigado. Tomara que seja disseminado por outras regiões do país. Tomara, esse é nosso objetivo maior, não é, Marcos? É isso aí. Valeu. Obrigado. Então, vamos lá. Então, terminamos a apresentação. Moara, você tem alguma questão a falar? Eu agradeço a todos pela participação. Muito legal a apresentação de todo mundo, de verdade, tudo muito bacana, interessantíssimo. Queria te agradecer por ter feito essa mediação aí pra gente. Acho que sua vozinha ou sua mãezinha apareceu aí no fundo. Muito minha linda, avó apareceu aqui no fundo. Muito fofa. Eu adoro vovó, sou suspeita para falar. Queria aproveitar também para agradecer a todo mundo que participou, parabenizar pelas apresentações, os temas muito interessantes, abordagens em diferentes pesquisas. Isso é muito maravilhoso para a gente. Tá? Eu acho que o esforço de cada um de vocês foi recompensado com essas apresentações e contribui, de uma certa forma, para a ciência brasileira e o desenvolvimento profissional de todos os presentes. Então, mais uma vez, solicitar para seguir as redes, né, da Conepa Oficial, @ConepaOficial e Calone Eventos. E caso tenham feito fotos, marca a gente. E é isso, uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos.